e estação adultos, jovens e adolescentes, e aí está o tema do material que vamos estudar. Precisamos da sua inscrição por uma questão de logística. As nossas salas nem todas têm o mesmo tamanho, nós não vamos conseguir construir o nosso prédio até domingo que vem, então precisamos da sua inscrição para que nesse próximo trimestre as classes sejam adequadas conforme o número de alunos. Então corra e faça a sua inscrição para não ficar sem vaga, né, Leonor? Corra e faça a sua inscrição, aproveite a oportunidade, acordando do sono, você não vai querer perder essa oportunidade. Também, Ministério de Missões vai começar a divulgar para a igreja as clínicas, igrejas multiplicadoras e crianças para Jesus. Isso você tem no boletim, eu quero que você acompanhe pelo menos pela leitura. E reserve a data do dia 6/10, das 9 às 17, nós teremos um dia de trabalho aqui na igreja. É uma clínica de evangelização, evangelismo pessoal, plantação de igreja, evangelismo de crianças, e nós contamos com a sua presença e participação. As informações, o irmão Sérgio Polastro, que é o líder de ministério e missões de nossa igreja, terá aí para passar aos irmãos. Creio que domingo que vem nós teremos melhores informações. Não está no boletim, mas preciso comunicar duas coisas. Primeiro, Ministério da Terceira Idade comunica que amanhã haverá, às 16 horas, o encontro da terceira idade. O pastor Walter faz um apelo. Ele precisa de alguma irmã ou até irmão que fique responsável por toda segunda-feira para preparar o lanche. E toda segunda-feira acaba sendo uma correria para o líder, que tem que ver outras coisas, ir ao mercado, preparar uma coisa ou outra. Então, se você quer abençoar o Ministério da Terceira Idade, se comprometendo e se responsabilizando com a preparação para o lanche do pessoal que vem nos encontros, fale com o pastor Walter, ajude, é sempre uma forma de você abençoar aqueles que estão participando do encontro da Terceira Idade, que acontece toda segunda-feira, das 16 às 18. Certo, pastor Walter? Quem não conhece o nosso pastor da terceira idade, para a terceira idade e na terceira idade, pastor Walter, fica em pé. Este homem é o nosso pastorzão para a terceira idade. Então, ele acompanha os irmãos toda segunda-feira e já está aí comunicado. Certo? Então, Walter, quem puder colaborar com o pastor Walter, com a questão do lanche, por favor, fale com ele. Irmão Ocimar, uma palavra sobre ministério de casais. Para todos os casais casados. No próximo sábado, no dia 29, nós vamos ter o nosso encontro. E nós vamos ter uma palestra. No último encontro, nós tivemos uma palestra que falava assim: 3 coisas que as esposas gostariam de ver nos seus maridos. 3 coisas. E nesse próximo encontro, agora dia 29, nós vamos fazer o contrário. 3 coisas que os maridos gostariam de ver na sua esposa. Essa é boa. Tá? Então venha para participar, dê sua opinião, venha para participar. 3 coisas, você não pode deixar de participar. No próximo sábado, às 20 horas, aqui no nosso salão social, nós vamos estar com o Ministério de Casais. Você que tem criança, você que tem os filhos pequenos e querem participar, por favor, comunique ao Ministério de Casais. Nós vamos providenciar pessoas para ficarem com seus filhos, né? Então você que tem criança pequena, quer participar, não tem com quem deixar, pode participar, venha que nós vamos deixar suas crianças. Só que avisa antes para a gente se organizar. Então não deixe de participar. 3 coisas, maridos, que vocês gostariam de ver nas suas esposas, vocês vão conhecer no próximo sábado aqui na nossa reunião de casais. Obrigado, pastor. Depois me conta, porque eu não vou poder vir, né? Sim. Irmãos, então próximo sábado às 20 horas, encontro do Ministério de Casais. Próximo final de semana, eu não estarei com os irmãos, eu estarei em Serra Negra, vou pregar num retiro de casais de uma igreja de São Paulo. Próximo final de semana será o domingo da terceira idade. Pastor Walter está com a coordenação do domingo e nós teremos irmãos da terceira idade que irão pregar, dirigir e conduzir os trabalhos. Será um domingo muito especial e eu quero contar com a presença e colaboração de toda a igreja. Eu viajo na sexta, volto na segunda, levando assim aqueles irmãos de uma igreja de São Paulo, Igreja Batista Vila Nova Cachoeirinha. Está com um retiro em Serra Negra, em um hotel em Serra Negra. Então eu não poderei estar com os irmãos. Orem pelo pastor e esposa que participarão do encontro lá em Serra Negra. E portanto eu não vou estar aqui com os casais,
Depois eu quero saber essas três coisas, viu? Que os homens, se eles estão escolhendo direito, para eu dar aí as dicas. Ensaio das crianças, lá na orelha do boletim, está marcado das 15 às 16, é das 16 às 17 horas, tá bom? Então, ensaio das crianças. Lucas, tem como a gente ver a questão da página? Irmãos, eu preciso de 2 minutos para pedir algumas coisas aos irmãos. Nós estamos em um processo de reformatação e reformulação da página da igreja. Nós temos culto ao vivo, temos uma equipe que trabalha, já está trabalhando. O culto ele sai ao vivo, tanto culto da manhã, culto da noite e culto da quarta-feira. Então nós nesta manhã demos uma saudação a um irmão que está em Boston. Mandamos a saudação, ele falou com a gente, nós falamos com ele, e assim, dessa dinâmica, quem está viajando é uma bênção. A nova página, ela começa a ser reformatada, então o que acontece? Ainda não está pronta. Por que eu estou dizendo? Porque às vezes os irmãos vão entrando e vê lá as coisas sendo alteradas. Você tem aqui na página as comunicações. Nós teremos em novembro a presença do pastor Russell Shedd em nossa igreja. Estamos em campanha de missões nacionais e também a nossa Estação do Saber. Você pode fazer a sua inscrição para o evento do Russell Shedd, para a Estação do Saber Cristão, já pela página. E nós temos ali os links, culto, a Estação do Saber Cristão, temos os boletins, o boletim de hoje já está na página, temos lá núcleos de vida. Esta noite, chegando no culto, eu vou fazer o roteiro dos núcleos e quero ver se amanhã a gente já consegue inserir na página o roteiro que vai para os núcleos. Estamos trabalhando para isso. Então, quando você chegar em casa, se for dormir, eu vou continuar trabalhando para que você seja abençoado. Essa é a estrutura da igreja, uma dinâmica que não para. As fotos, em breve, elas estarão lá. E tem ali uma foto bonita, certamente a foto do pastor não podia deixar de aparecer na página, porque senão a página ia ficar muito sem graça, né, irmãos? Então eu mandei colocar lá, falei, põe, porque pode espantar tudo que é mal olhado, todo hacker que tentar entrar, vai ver a foto do pastor Samuel e vai pular para a próxima. Nós temos também um desafio, é um sonho meu, transformar a página em uma área de serviço. Nós temos aqui o mapa que vai ajudar a pessoa de fora a chegar em nossa igreja. E 2 áreas novas, prestadores de serviço e classificados. O que eu vou pedir aos irmãos? Todos os irmãos que prestam serviço, funileiro, mecânico, ele faz conserto disso, conserto daquilo, ele pinta quadro, faz qualquer coisa na área de prestação de serviço, mande para nós a informação que nós vamos agregar à página, para que quando algum irmão da igreja precisar de um serviço, entre no site. Quem que da igreja faz esse tipo de serviço? Está aqui, parte elétrica, de repente serviços de limpeza, serviços jurídicos, tudo que é serviço que possam ser prestados, nós queremos colocar nesse espaço. O segundo espaço é classificados. Quem sabe você está querendo vender o seu carro, vender sua casa, está precisando de emprego ou está precisando de algum empregado, nós queremos usar esse espaço da página para serviço. Irmãos, é uma loucura, é muita coisa que dá para fazer através da internet. E eu quero pedir a sua ajuda. Se você é da área, a equipe hoje é composta do Lucas, que é o líder do Ministério de Comunicação, do Esley, que hoje é o responsável pela página, do Ricardo, que é um irmão que está chegando na igreja, está se preparando para batismo. Mas se você é da área de informática, nós precisamos de mão de obra, porque isso aqui é uma estrutura muito grande. Há 2 sábados, pelo período da manhã, nós temos trabalhado para dar sequência. Até esse momento, o Lucas vinha trabalhando muito que sozinho, sem conseguir fazer muitas coisas por conta da própria dinâmica dele na igreja. Ele está na área da música, então nós agregamos alguns irmãos e eles estão cooperando para que tenhamos essa página funcionando diariamente, com novidades, notícias, mensagens e coisas mais. Então, se você é da área e pode ajudar, converse com Wesley. Fica em pé, Wesley. Esse moço lá, olha todo mundo para ele. Esse moço bonito é meu genro, viu? Se ele der trabalho para vocês, vocês me avisam que eu pego ele depois. Converso com ele em casa, né, Pepsi? E eu falei para ele que dependendo do trabalho, ele vai ser promovido para Coca-Cola, que até agora é Pepsi, né? Aí vai ganhar uma promoção aí. Aqui está a nossa página, acesse, dê sugestões. Será uma grande oportunidade de nós servirmos a Jesus através dessa ferramenta poderosa e gloriosa, dependendo da maneira que possamos usá-la. Muito bem. Embaixadores do Rei. Vem cá, meninos. Vem cá.
Miqueias e equipe. Irmãos, a nossa igreja tem uma organização chamada Embaixadores do Rei. E eu vou pedir para o Bruno dar uma palavra sobre o que aconteceu no encontro, quais foram os resultados, para nós reconhecermos como igreja o trabalho desta organização. Boa noite, irmãos. No último final de semana, na sexta, sábado e domingo, 14, 15 e 16 de setembro, nós tivemos o nosso 16º encontro regional do Forte Corrente do Rei, que chama, e tivemos embaixadas aqui de Penápolis, de Rio Preto, veio uma embaixada visitante de São Paulo também, e Presidente Prudente, Miquel está lembrando aqui, e nós tivemos lá no acampamento aqui mesmo em Bauru, foi na Chácara Comunicação Missão Cristã, um espaço muito bom, e nós pudemos levar nossos meninos lá para esse tempo de comunhão com as igrejas da nossa região, com o tempo de aprendizagem. Tivemos a palavra do pastor William, que é o Curumim, né, que é do Ministério Radical. Ele pôde transmitir um pouco dos radicais para os meninos também. E tivemos a palavra também do irmão nosso pastor Ivers. E foi um tempo muito abençoador, onde tivemos também várias decisões de meninos querendo ir para o campo missionário. Pudemos ter também, a gente tem uma prova lá de pregador, né, onde o menino tem a oportunidade de montar uma pregação e falar lá na frente, já é um meio dele treinar também, né. Tivemos nossas provas bíblicas, nossas provas esportivas, e mais uma vez os meninos se deram muito bem lá. Eu gostaria de agradecer o apoio dos pais, o apoio dos irmãos, que estão sempre orando por nós e dando essa oportunidade de a gente trabalhar aqui. Muito bem, qual a colocação lá dentro do evento? Você já falou? Você já falou? Não? Então, o pastor está pedindo, nós conseguimos o primeiro lugar na classificação geral e tem também uma taça de provas esportivas. A gente conseguiu também o primeiro lugar nas provas esportivas. Muito bem, irmãos. Então nós vamos orar agradecendo a Deus, mas vamos dar uma salva de palmas bem forte pelo resultado que eles conseguiram. Vamos colocar em pé? Vamos colocar em pé. Agradecer a Deus pelo trabalho. O Miqueias é o líder. Irmãos, que beleza, eu estou ganhando um troféu aqui. Primeiro lugar no futebol, 10º Forte do Rei em Bauru. E esse aqui o que é? Esse aqui é a classificação geral. Tá, então em todas as atividades, os meninos pegaram o primeiro lugar. Foram quantas embaixadas participantes? 7 embaixadas participantes. Muito bem. Num grupo de 7 embaixadas, que são embaixadas da região, os meninos pegaram o primeiro lugar nas provas esportivas e primeiro lugar geral também. E isso, quero dizer aos irmãos, é um projeto, um trabalho que é realizado para alcançar meninos de 9 a 16 anos. Pastor Ivers, membro de nossa igreja, nosso companheiro de ajuda ministerial, esteve lá e, pelo que eu fiquei sabendo, foi uma bênção a participação do pastor. Então nós vamos orar agradecendo a Deus por esse ministério que o irmão Miqueias tem dedicado com muito esforço, o Bruno e o Vitor, que são esses conselheiros dessa moçada. Nós queremos alcançar a rapaziada já desde pequeno, né? Nós temos também um trabalho com as meninas, mas os meninos têm feito esse trabalho e nós queremos agradecer ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai querido, nós reconhecemos nesta noite o valor da vida do Bruno, do Vitor, do irmão Miqueias e da dedicação deles na preparação desses meninos para se tornarem, ó Deus, crentes em Jesus, mas não só crentes em Jesus, que frequentam igreja, mas que sejam crentes cidadãos responsáveis. Obrigado, Deus, porque na organização Embaixadores do Rei, eles têm podido aprender a palavra, mas também aprender a viver em sociedade, aprender a desenvolver atividades esportivas, evitando muitas vezes as contendas e tantas outras coisas, e assim poderem se desenvolver emocionalmente como homens responsáveis. Nós agradecemos pelos resultados que eles tiveram no último Forte, e agradecemos a cooperação do pastor Ivers, levando a palavra, como toda a estrutura que a nossa igreja proporcionou, com empréstimos de materiais e tantas coisas para que o Forte pudesse acontecer na nossa região. Obrigado, Deus, por esses meninos, obrigado pela liderança, e nós pedimos que o Senhor os abençoe e os guarde e faça resplandecer o teu rosto sobre esse trabalho e conceda sempre prosperidade e paz.
É a oração que nós fazemos como igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. A igreja permanece em pé, os irmãos podem voltar aos seus lugares. A irmã Beatriz irá nos conduzir numa música e numa leitura bíblica, conforme temos aí. A igreja pode sentar, obrigado. Mas eu digo, andem no Espírito e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a natureza humana deseja é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana deseja. Os dois são inimigos. São bem conhecidas as coisas que a natureza humana produz: imoralidade, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos e feitiçarias, inimizades, brigas, raivas, ciúmes, ambições, partidos e grupos, invejas, dissensões, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Os que fazem coisas desse tipo não herdarão o reino de Deus. Espírito, amor.
Nós temos separado nos cultos momento missionário. Irmão Sérgio Polastro, irmã Silvana, fará esse momento nessa noite. Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Sim. Vocês entenderam a pantomima? Entenderam? Vou explicar para vocês. O Caleb, na verdade, ele representa o povo que precisa de salvação, certo? O Renan representa o missionário que foi chamado na igreja. E nós que estávamos ali representamos a igreja do Senhor. Essa história teve um final triste, porque, na verdade, o povo de Deus não estava desperto para a necessidade do missionário. Ele não estava desperto que ele deveria pegar a corda, certo? E Deus nos convida a pegar a corda. Eu queria conversar com os irmãos e perguntar de que forma a gente pode segurar as cordas do missionário que está lá no campo. Irmão, lembra de que forma a gente pode segurar a corda? Muito bem. A gente pode segurar a corda intercedendo pelo missionário, orando pelo missionário que está lá no campo. E quando a gente ora, a gente intercede, não tem como a gente não sentir um chamado no coração para contribuir para essa missão. Aí a gente vai contribuir com as nossas ofertas, os nossos recursos. E muitas vezes nós temos o chamado também para ir sermos os missionários no campo. Porque não importa a distância. O importante é a gente cumprir a missão pela qual Deus nos chamou. E Deus nos convida a pegar a corda, para que o reino dele e as pessoas não morram nas trevas, sem Cristo, sem Jesus. Para que o trabalho de Jesus seja reconhecido e ele possa colher os frutos do trabalho que ele desempenhou tão arduamente lá naquela cruz. Certo? A gente está fazendo o momento missionário. Agora a gente vai falar a divisa de missões, que é Missões Nacionais. A divisa é Mateus 5,16. A gente vai repetir juntos, tá bem? Vamos lá? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As pessoas precisam ver em nós as boas obras que fazemos. Porque, às vezes, muitas vezes, nós nos tornamos fanáticos em falar. A nossa atitude é que faz com que os homens glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Aqui na nossa igreja nós temos tido o privilégio de termos projetos missionários bem de perto, como é o projeto Cristolândia. Nós temos o Wagner aqui com a gente, está bem perto, está perto da gente. Tem o irmão Vertelo, que é promotor lá do Lar Batista de Criança, no nosso meio também. Tem a escolinha de futebol Boas Novas. Tem os núcleos de vida, que é a porta de... Quando você abre a sua porta do teu lar, você está permitindo que a palavra de Deus está sendo compartilhada. Então, a gente tem muita oportunidade para ser luz nessa igreja. Por isso, a gente vai falar a divisa agora. A divisa é, em um Brasil em trevas, seja luz. Tá bem? Vamos lá? Em um Brasil em trevas, seja luz. Muito bem. Eu vou convidar o Sérgio, então, para fazer a oração, que é o nosso líder de missões. E eu quero agradecer a Deus por esse momento, porque só Ele pode prover as palavras para tocar o coração dos irmãos, para aceitar, pegar a corda. Vamos orar, irmão? Curve sua cabeça. Querido Deus, Pai maravilhoso, nos colocamos diante do Senhor, Pai, nesse momento missionário, conscientes do nosso chamado e do dever que temos para com o evangelismo das pessoas que ainda não te conhecem e que perecem a cada dia sem salvação, Pai. Não queremos que a história retratada nesta noite aconteça, Pai, por nossa causa. Queremos fazer a nossa parte, Senhor. Queremos dar a nossa justa contribuição, cumprir o nosso papel, colocar os dons que o Senhor nos entregou a serviço do Teu reino, Pai. Queremos usar as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem feito chegar às nossas mãos, as aptidões que o Senhor tem nos dado, para servir ao Senhor, para segurar as cordas, para ajudar, meu Deus, que pessoas sejam tiradas do mar do pecado, do mar que tem tragado vidas, meu Deus, distantes do Senhor. Continua usando a Tua igreja, Pai. Oramos pela nossa igreja aqui em Bauru. Pedimos que o Senhor levante cada vez mais um povo aqui comprometido com a Tua obra, que tenha, meu Deus, missões como prioridade, que entenda, meu Deus, o compromisso em se fazer missões, não para que sejamos abençoados, mas porque já somos abençoados, com toda a sorte de bênçãos vindo do Teu trono, porque o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou, o Senhor morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, e se temos o direito à vida eterna é graças ao Senhor, e queremos ver outras pessoas, meu Deus, desfrutar dessa maravilhosa graça também. Nos ajuda nessa campanha, meu Deus, temos esses compromissos que colocamos diante do Senhor, e pedimos, meu Deus, que ao longo dessa campanha, o Senhor trabalhe em cada coração, para que cada um possa dar a sua contribuição para segurar as cordas de missões. E assim oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós temos um sonho como igreja, que é de construirmos o nosso prédio de educação religiosa, multiuso lá atrás, mas nós não vamos parar de fazer missões por conta de obra. Amém? Nós vamos salvar vidas e vamos construir o que queremos, porque Deus assim faz. Deus se importa com vidas e Ele sabe que o nosso propósito é esse. Então, se você entregar o seu dízimo aqui na igreja, na sua igreja, ou se você entregar a sua oferta, saiba que o nosso propósito não é acumular. Nosso propósito é compartilhar, é multiplicar, através de vidas que sejam ganhas pelo poder do Evangelho. Temos muitos projetos. Em breve, todos esses projetos estarão apontados na página para que você entre lá, veja como você pode participar e canalizar recursos para abençoar pessoas. Vamos cantar a música da campanha, Lamparina para a Nação. E enquanto nós estivermos cantando, você que trouxe o seu dízimo,
ou deseja ofertar, poderá fazê-lo com toda a liberdade de coração. Esse é o nosso desejo, que a nação brasileira possa ver em nós a luz do Senhor. Somos luz do mundo e sal da terra, povo escolhido para falar da salvação. Se coloque em pé enquanto estivermos cantando. Você poderá assim entregar o seu dízimo ou apresentar a sua oferta ao Senhor. Povo brasileiro, me entrego por inteiro para cumprir essa missão. O compromisso de pregar o Evangelho, sem uso de esforço, minha escravidão. Eu vou caminhando meu Brasil, eu sou a lamparina da nação. Vem cá, chegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou caminhando meu Brasil, eu sou a lamparina da nação. Vem cá, chegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Todo canto onde houver uma pessoa, se estamos juntos o Evangelho chega lá. Diz que vai no compromisso, a lamparina não se pode apagar. Ninguém depois de acender um candeeiro vai depressa escondê-lo, ao invés de alumiar. A ordem de Jesus, pois aonde chega a luz as trevas vão se retirar. Eu vou clareando meu Brasil, eu sou a lamparina da nação. Vem cá, chegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou clareando meu Brasil, eu sou a lamparina da nação. Vem cá, chegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Todos verão e glorificarão, todos verão e glorificarão, todos verão e glorificarão, todos verão e glorificarão. Eu vou clareando meu Brasil, eu sou a lamparina da nação. Vem cá, chegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou clareando meu Brasil, eu sou a lamparina da nação. Vem cá, chegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. O Pai te chama a fazer parte da missão. O Pai te chama a fazer parte da missão. Amém, irmãos? Amém. Tudo bem, Deus abençoe, né? Eu senti que os irmãos estavam meio amarradinhos, principalmente o pessoal lá de cima, que ficou meio assim, não sabia se balançava ou não. Mas a verdade, o que nós queremos desafiar no seu coração é a nossa cultura brasileira. Irmãos, não tem coisa melhor do que ser brasileiro. País livre, com toda a sua dinâmica, com todo o seu poder. Esse país que precisa da glória do Senhor. Vamos cantar o cântico Nuvem de Glória? Esse país que precisa da presença de Deus. E só a igreja de Jesus pode levar a presença do Senhor à nossa nação.
Vem, Senhor, e toma minha vida. Vem com tua glória e enche este lugar. Quero ser como incenso a queimar no altar. Traz teu fogo e purifica, manifesta o teu poder. Vem, Senhor, e toma minha vida. Vem com tua glória e enche esse lugar. Quero ser como incenso a queimar no altar. Traz teu fogo e purifica, manifesta o teu poder. Quando a glória do Senhor se manifesta em nós, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vem, Senhor, e toma minha vida. Vem com tua glória e enche esse lugar. Quero ser como incenso a queimar no altar. Traz teu fogo e purifica, manifesta o teu poder. Quando a glória do Senhor se manifesta em nós, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A nuvem de tua glória enche este lugar. Prostrados adoramos com anjos e querubins. A nuvem de tua glória enche este lugar. Prostrados adoramos com anjos e querubins. Quando a glória do Senhor se manifesta em nós, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando a glória do Senhor se manifesta em nós, todo joelho se dobrará, toda língua confessará
o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão, a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós estamos em um ato de culto e adoração ao Senhor. E o nosso coração não tem como deixar de celebrar a tão grande salvação que recebemos. A tua palavra diz de que nós somos livres em Cristo, não somos mais, ó Deus, escravos apenas da dinâmica da sociedade, mas nós estamos libertos pelo poder da cruz. Como diz a tua palavra, não somos mais escravos do medo da morte, temos segurança de salvação. Ó Deus, como diz a tua palavra, não somos escravos mais da solidão, porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e não somos mais escravos da condenação eterna, porque fomos salvos pelo poder da cruz do Calvário. E é por isso que nós nos alegramos, Senhor, e é por isso que nós queremos fazer missões para ajudar outras pessoas a terem esta liberdade, esta esperança e esta alegria que não vem de nós, não vem apenas dos resultados humanos, não vem das emoções puramente, mas a alegria que vem do Espírito Santo do Senhor que invade o nosso coração. Agora, Senhor, prepara o nosso coração para a tua palavra. Dá-nos, Senhor Deus, sensibilidade do Espírito. Precisamos ouvir aquilo que temos como recado do Senhor. E certamente, meu Deus, muitos bloqueios virão. Virá o bloqueio da dispersão do auditório, virá o bloqueio, ó Deus, dos barulhos que existem, virá o bloqueio do cansaço, do sono, virá o bloqueio de Satanás tentando enternecer a nossa mente, bloquear a nossa mente para não entendermos a palavra. Certamente nós teremos que lutar com tudo isso, mas precisamos ouvir o recado do Senhor, para que, ó Deus, a luz do Senhor brilhe em cada um de nós. Obrigado por esse tempo de adoração, de
exaltação e celebração do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E é no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. O coral da igreja cantará nesse momento. Eu gostaria de incentivar os irmãos coristas a voltarem ao coral. Eu fiquei olhando as cadeiras vazias. E sabe por que eu olhei as cadeiras vazias? Porque eu já vi essas cadeiras cheias. É diferente de você chegar num lugar que as cadeiras foram colocadas para serem enchidas depois. Mas fiquei observando que eu já vi esse coral com todas as cadeiras repletas e gente louvando e bendizendo ao Senhor. Então eu quero incentivar os coristas a que prestem esse serviço a Jesus, porque nós não cantamos para demonstrar nenhuma habilidade, nenhuma qualidade, mas para servir a Jesus. A música coral faz parte da adoração,
E na nossa igreja, a nossa igreja tem sido abençoada pelo canto coral. E nós queremos convidar e incentivar os irmãos a virem nos ensaios da segunda-feira à noite e cantar no domingo. Esta é uma forma que você tem de abençoar a adoração a Jesus. Despertamento espiritual para hoje. Eu vou pedir para o meu jovem ali da tela, faz uma tela com esse tema. Você vai aprender a fazer na hora o negócio, né? Despertamento espiritual para hoje. Efésios 5, versículo 14. Mas você não fechará a Bíblia, porque nós vamos citar vários pontos da carta de Paulo aos Efésios, um texto que nós já falamos pela manhã, o texto que é um chamado ao despertamento, pela manhã, meus irmãos. Infelizmente eu não posso repetir tudo que falei pela manhã. Gostaria, mas não posso. Gostaria porque nós estamos lidando com uma das áreas mais preocupantes da vida cristã, que é a sonolência espiritual. E o domingo de hoje é um domingo de despertamento para as coisas de Deus. Eu fiquei pensando, meus irmãos, e graças a Deus por isso, porque diz que enquanto a gente consegue pensar, é porque a gente ainda tem um pouquinho de saúde. Eu fiquei pensando em como Deus está sendo colocado no bojo de uma série de opções. Eu faço parte da sua geração, eu não sou nenhum ET, não é porque eu sou pastor que eu sou diferente, não. Eu luto com os mesmos desafios de tempo, de informações. Eu estava reclamando ontem para o pessoal da página, dizendo o seguinte: eu não aguento mais abrir pastas no meu e-mail para armazenar todos os e-mails que eu recebo. É muita informação. É muita coisa que a sociedade de hoje apresenta e nós vivemos um dilema. Você vive, eu vivo, a igreja de Jesus vive, a sociedade vive, que são as demandas da nossa geração. A nossa geração ela é complicada, eu vou ser bem sincero com você. No passado, eu sou filho de pastor, cresci dentro da igreja, vi uma fase, eu tenho 48 anos de vida. Eu acompanhei uma fase do Evangelho, e eu creio que alguns aqui já com mais idade, já mais vividos, acompanharam outra fase do Evangelho. Aqueles que estão se convertendo agora vão pegar uma outra fase, mas houve um tempo em que as pessoas não tinham muitas opções. E eu nunca esqueço que eu ouvi isso de uma jovem que conviveu com a gente na igreja, e um dia ela se afastou da igreja e ela disse assim depois, falou assim: sabe por que eu não vou mais na igreja? Isso há uns 25 anos atrás ela disse isso. Porque eu não conhecia as opções de fora. Hoje eu não tenho mais tempo para a igreja. Há 25 anos atrás ela falou isso porque ela passou a conviver com pessoas de fora e viu que o mundo tinha um monte de coisa para oferecer. Só que hoje, meus irmãos, a coisa ficou mais complicada. Porque hoje as demandas, elas não são só de, como tinha no passado, uma discoteca, um show, uma coisa ou outra. Hoje não. Hoje você tem as demandas das exigências da vida em sociedade, né? Você precisa se formar, você precisa trabalhar mais, tem uma rede de relacionamentos que te cobra o tempo todo. Você não tem muitos amigos, porque na hora que você precisar de amigo, se você entrar no Facebook e colocar lá, você tem 700 amigos. Só que se você precisar de na hora H da vida, você não tem. Porque na verdade é uma sociedade falsa, uma sociedade maquiada por uma série de relacionamentos todos virtuais, que as pessoas não conseguem se conectar. Eu mesmo tenho dificuldade muito dessas redes de relacionamento, que eu gosto de olho no olho, eu gosto de toque, de contato, de falar pessoalmente. E eu entendo, meus irmãos, que nós vivemos num momento muito complicado, porque igreja, por mais que tenham pessoas em casa assistindo o culto pela internet, igreja não é isso.
Igreja é eu olhar no olho do meu irmão, é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Igreja é poder perdoar quem te ofendeu, é andar a segunda milha. Isso é igreja, o resto é conversa para boi dormir. Não sei se boi dorme. O resto é conversa, meus irmãos. Igreja é diferente. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós pegamos o Evangelho hoje numa cumbuca muito grande, cheia de opções. E o que fazer diante de tudo isso? O que vemos é que há uma certa sonolência espiritual. Pessoas que dizem assim, mas eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de ir na igreja, eu não tenho vontade de fazer as coisas. É por isso que eu acho que por conta do domingo, os meus olhos bateram não em quem cantou, e quem cantou está de parabéns pelo esforço e dedicação, mas bateram nas cadeiras vazias, nos lugares vazios e no vazio que fica no Evangelho. É triste pensar numa coisa. O lado do mundo que começou o cristianismo, a Ásia, ela se esvazia. A Europa, por onde passou o cristianismo, se esvazia. A própria América, por onde trouxe os missionários e o evangelho, está se esvaziando. E isso vai chegar em nós também, meus irmãos. Se nós não tomarmos cuidado, a nossa fé vai se tornar tão sem sentido, que nós mesmos vamos ter dificuldade de sair de casa, porque nós vamos pensar assim, mas diante de tanta coisa que eu tenho para fazer, por que ir na igreja? Eu posso pegar a minha Bíblia no celular, posso entrar na internet e ver uma mensagem do Silas Malafaia, do Samuel Biasi do Nascimento, né? Se eu gostar de prosperidade, eu vou lá para o Edir Macedo. Se eu gostar de foguinho no pé, eu vou lá para os pastores de linha mais pentecostal. E eu posso escolher, não preciso mais ficar dentro de uma igreja. E sabe o que está acontecendo? As coisas estão muito complicadas mesmo. Precisamos de um despertamento espiritual. E precisamos desse despertamento espiritual para hoje. Pela manhã, tratamos o assunto partindo do tema do versículo 14, quando diz assim, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Vamos ler juntos? Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu não quero ler agora, eu quero ouvir só a igreja falando esse recado do Senhor. Vamos lá? Vira para quem está do seu lado e diga, desperta tu que dormes. Vai lá. E o resto? Está todo mundo dormindo, né, irmãos? Peguei todo mundo. Vamos lá, vamos fazer bonitinho o negócio aí. Você vai virar para o lado e vai dizer o seguinte, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Diga para alguém. Sabe por que houve essa confusão? Sabe por que houve essa confusão? Porque ninguém acha que está dormindo. Espiritualmente, nós nunca achamos que estamos dormindo. Mas pela manhã, eu apresentei, à luz da carta aos Efésios, alguns motivos pelos quais precisamos despertar do sono espiritual. Falei pela manhã a questão da realidade, da necessidade de dormir enquanto um remédio biológico. A necessidade de não usar o sono como fuga psíquica. E a necessidade de tomar cuidado com o sono espiritual. Falei pela manhã, usando a carta aos Efésios, de que nós precisamos despertar do sono por 3 motivos. Primeiro, segundo Paulo, no versículo 8 do capítulo 5, porque nós precisamos andar como filhos da luz. E eu disse pela manhã que quem dorme não anda, só anda dormindo sonâmbulo. Mas o sonâmbulo pode estar andando, mas ele continua dormindo. E quem dorme não tem percepção da realidade. E quem não tem percepção da realidade não pode reagir. Por isso que o sonâmbulo, quando se encontra em uma situação de perigo, ele entra em perigo, porque ele não percebe o perigo. Segundo,
Falei que precisamos despertar do sono espiritual para aproveitar as oportunidades, porque o tempo é mau, disse Paulo. Ele diz assim, no versículo 16, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Quem dorme perde oportunidade, irmãos. A sonolência espiritual, ela é muito interessante. Por quê? Porque às vezes você vem, e dormir aqui que eu estou falando, não é aqueles irmãos, os famosos cochileiros de banco, né? Os eúticos da vida, que enquanto Pedro prega, o povo dorme. Não são esses, porque às vezes tem uns que fecham os olhos, mas conseguem ouvir, pelo menos. Mas são aqueles que estão com os olhos bem abertos, mas a mente enternecida. A mente está dormindo. Eu citei o exemplo do viajante, que lá com o seu carro está na estrada com os olhos bem abertos, mas de tanto ver asfalto na frente, ele acaba dormindo e bate o carro. Caminhoneiro acontece muito isso, dorme com o olho aberto. Eu vivenciei isso, parei no meio de um matagal com o carro uma vez, quando eu era viajante, por conta disso. Estava com o olho aberto, a mente dormiu, eu apaguei, parei no meio do mato com o carro, e aí eu percebi que de fato eu estava dormindo. O problema não são os que cochilam e dormem nos bancos das igrejas, e esses aí eu conheço todos, e sei até quem vai dormir, e sei a hora que vai dormir, viu? Eu olho para a pessoa que diz assim, eu falo assim, logo vai fechar o olho, quer ver? Fechou. Eu fico medindo daqui. Tem uns irmãos que só falta cair do banco, né? Tem aqueles irmãos que falam assim, ele vai dormir hoje, ela vai dormir hoje, aí eu começo a pregar e eu vou lá, dormiu, falei, e aqui dentro os neurônios ficam só brincando, porque eu já conheço os dormidores que tem aí pelo meio da igreja. Mas não são esses que preocupam, irmãos. Adonias lá está falando assim, eu não. É o primeiro que dorme, irmãos. Mas o Adonias dorme ativo. Ele, né, Ana, é aquele menino agitado. Ele senta aqui e dorme. Então por isso que ele fica trabalhando, senão se ele sentar ele dorme, né? Mas não são esses que dormem assim. São aqueles que muitas vezes com os olhos abertos, senta na igreja, mas a mente está dormindo, e a palavra vem, as oportunidades vêm, perdem as oportunidades. E por último eu disse que precisamos despertar do sono para enfrentar a batalha espiritual, porque enquanto dormimos o inimigo faz a festa. Tudo isso falei pela manhã, e eu disse o seguinte, que a única maneira de nós despertarmos do sono espiritual é através de duas vias. A via do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito, e Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho, e ele não está preocupado com vinho, se é tinto, rosé, se é branco, se é vermelho, se é azul, se é amarelo. Ele está preocupado com o exemplo. Ele diz assim, não vá tentar acordar com substância que não seja o Espírito Santo. Porque tem crente que para ficar acordado espiritualmente começa a encher a vida de um monte de serviço, um monte de coisa. Que é culto novo, pregação nova, adoração nova, estilo novo, para ficar acordado. Eu preciso de coisa nova, senão eu durmo. Não é isso, porque esses dormem sempre e vão continuar dormindo, e estão dormindo porque estão buscando o vinho para se acender espiritualmente. Paulo fala de que o acordar ele vem pelo enchimento do Espírito, e ele diz que o enchimento do Espírito, versículo 19, 21, vem pela comunidade, pela igreja. Eu preciso da igreja para ficar acordado. E Paulo diz, enchei-vos do Espírito, falando, versículo 19, entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus o Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que Paulo está dizendo? Tudo isso falei pela manhã. Ele está dizendo que se eu quero acordar, eu preciso estar na igreja. Eu preciso estar com os irmãos, eu preciso andar com os irmãos, cantar com os irmãos, salmodiar com os irmãos, eu preciso me sujeitar aos irmãos, porque quando eu me sujeito aos irmãos, eu digo, irmãos, orem por mim porque eu estou com um sono terrível, eu estou dormindo espiritualmente, eu estou enfraquecido na fé, e quando você vai abrindo o seu coração para a igreja e para os irmãos, o Espírito Santo do Senhor vai te enchendo, porque o Espírito vem pela via da igreja. Por isso você que está assistindo o culto pela internet, salvo você esteja trabalhando e viajando, vem para a igreja, meu irmão. Porque nós não conseguimos receber vida do Espírito via online. Precisamos de toque, de olhar, de fala. Precisamos sentir o cheiro do outro. Precisamos sentir
o irmão do nosso lado, nos ajudando, nos incentivando. Precisamos caminhar junto, irmãos. Por isso que nós precisamos de igreja. Eu preciso dizer isso. Com todo respeito ao catolicismo, não sou católico, mas com todo respeito ao vigor deles, à determinação deles, mas nós trouxemos uma cultura católica. E a cultura católica é aquela assim: já fui na igreja, já cumpri minha obrigação. Esta cultura ela é perigosa, porque eu já fui na igreja, já cumpri minha obrigação, vou para casa e tudo continua na mesma. Reino de Deus é diferente. Reino de Deus é caminhar junto, é andar junto, é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, andar a segunda milha. E eu disse o seguinte: irmãos, nós só vamos nos encher do Espírito quando nós aprendermos a nos machucar andando. Porque só se machuca quem está andando, quem está parado não se machuca. E quem está no campo de batalha, servindo a Jesus, esse vai se machucar, mas vai ser curado pelo Espírito Santo, fortalecido pelo Espírito Santo. Por isso eu quero desafiar você a pensar de que nós precisamos da igreja. Tudo isso falei pela manhã. E agora eu quero fechar o nosso pensamento de hoje à noite com o tema despertamento espiritual, pensando de que o despertamento espiritual é uma necessidade para os tempos de hoje, pois vivemos um tempo de sonolência espiritual, e essa sonolência espiritual ela está perceptível e porém se torna limitadora para nós. A gente percebe a sonolência, percebe a igreja dormindo muitas vezes e perdendo oportunidades, crentes perdendo oportunidades, sendo limitados por conta do dormir. Mas o que mais preocupa, antes de nós vermos algumas marcas do despertamento, o que mais preocupa são duas palavras que temos na Bíblia, uma preocupação de Jesus, outra preocupação de Paulo, e eu vou convidar que você abra a Bíblia no primeiro texto. Marcos 13, de 13 a 37. Nós temos uma palavra de Jesus quando ele apresenta a sua preocupação com essa questão da sonolência, já no tempo que aqui estava. E ele diz assim, o texto de Marcos 13, também compartilhado por Mateus no capítulo 14 e Lucas no capítulo 21, quando falando sobre o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, Jesus termina dizendo assim no versículo 33, olhai, vigiai. Marcos 13, de 33 a 37. Olhai e vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem devendo viajar, ao deixar a sua casa, desse autoridade aos seus servos, e cada um o seu trabalho, e ordenasse também ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso, não vos pegue dormindo. O que vos digo a vós, a todos os digo, vigiai. O que Jesus disse aos discípulos está dizendo para nós, para que no momento que o dono da casa vier buscar a sua família, para que no momento que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, ele não ache dormindo, e diz assim, que ele virá de improviso. Ele pode vir de manhã, ele pode vir de tarde, ele pode vir de noite, ele pode vir logo no amanhecer, não importa, ele diz, esteja acordado, espiritualmente acordado, por conta do momento da vinda do Filho do Homem. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, capítulo 13, se você quer gravar, é só gravar, Marcos 13, capítulo 13 de Romanos, você tem a mesma linha de raciocínio, no versículo 11 do capítulo 13, quando o apóstolo Paulo diz assim, e isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, para a nossa salvação que está agora mais perto de nós, do que quando nos tornamos crentes. Se eu me converti hoje, amanhã eu já estou mais perto da salvação. E a salvação aqui que ele fala, é o momento da vinda do Senhor. Os irmãos percebem a preocupação da palavra? Eu preciso manter-me acordado.
Eu preciso manter-me acordado porque a salvação para a qual eu fui destinado, ela está mais próxima a cada dia que passa. Eu preciso manter-me acordado porque o Senhor entende que quem dorme não vigia, e quem não vigia é pego de surpresa. E é por isso que eu quero apontar, meus irmãos, agora eu vou convidar você a voltar para a carta aos Efésios, capítulo 5, e nós vamos lidar com alguns textos. Esse final de semana o nosso foco foi carta aos Efésios. Você poderá lidar, ler e reler. E eu quero apontar aqui 3 marcas de um despertamento espiritual. Primeira marca de um despertamento espiritual, meus irmãos. Começa um despertamento espiritual quando existe consciência declarada da sonolência espiritual vivenciada. Quando as pessoas começam a declarar que elas percebem um sono, quando as pessoas começam a declarar que há uma necessidade de acordar, o despertamento espiritual está chegando. O problema do despertamento espiritual é exatamente esse estágio, quando as pessoas já começam a se manifestar inconformadas, indignadas, incomodadas com o sono espiritual. E por isso Paulo, vendo isso, disse: desperta tu que dormes. E ele não fala ao gentio, ele fala à igreja. Eu trago para os irmãos uma palavra de Charles Finney, do século XIX, foi um avivalista. E ele diz assim: quando é que nós podemos esperar um despertamento espiritual? E eu gostaria que os irmãos atentassem a isso que vou ler. Em 4 momentos. Primeiro, quando existe falta de amor fraternal e confiança entre os crentes, é preciso esperar despertamento espiritual. Segundo, quando existirem dissensões, ciúmes e rumores maldosos entre os crentes, é preciso esperar despertamento espiritual. Terceiro, quando há um espírito mundano na igreja, é preciso esperar despertamento espiritual. Irmãos, espírito mundano na igreja não é só pecado não, que eu já vou falar já já. Espírito mundano na igreja é quando a igreja decide ser igreja partindo dos princípios do mundo. Quando a igreja acha que para ser igreja ela precisa conhecer toda a gestão moderna. Quando a igreja acha que para as pessoas na igreja serem fortes emocionalmente precisam só de terapia. Quando a igreja começa a usar os recursos do mundo para ser igreja, é momento de despertamento espiritual. A igreja, ela se distancia da dependência do Espírito e passa a depender das coisas e o padrão do mundo. É tempo de clamar por despertamento espiritual. Mas também, quando a igreja encontrar os seus membros caindo em pecados escandalosos e indecentes, é tempo de clamar por despertamento espiritual. Nesses 4 momentos, quando a igreja vivencia esses 4 momentos, quando o crente vive esses momentos em sua vida, ele precisa clamar ao Senhor, ou precisa de que alguém clame por ele, por um despertamento espiritual. Quando vemos isso na igreja, quando isso é declarado, quando você convive com irmãos e você percebe que há falta de amor fraternal, falta de confiança, dissensões, ciúmes, rumores maldosos entre os crentes, quando há um espírito mundano na igreja, quando os crentes começam a cair em pecados escandalosos e indecentes, é tempo de buscar ao Senhor. Não é tempo de comentar sobre o mal do outro, não é tempo de comentar sobre o pecado do outro, não é tempo de julgar o outro, não é tempo de ficar pensando em estratégias para mudar a igreja, é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de clamar ao Senhor, buscar a face do Senhor, é tempo de se vestir de saco de cinza, é tempo de jejum, é tempo de oração, é tempo de lágrima, é tempo de clamor, porque a igreja vive distante do Senhor. A consciência declarada desse estágio, meus irmãos, é o começo para o despertamento. Segunda marca de um despertamento, quando existe uma renovada busca pessoal pelo Espírito do Senhor. O apóstolo, escrevendo à igreja, ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E o que Paulo está dizendo, meus irmãos, é de que não há despertamento sem Espírito Santo. E ele faz aqui a comparação do vinho como um estimulante
para o corpo. E muitos crentes estão procurando um estimulante para a fé. E ficam procurando se estimular quando Paulo diz, buscai se encher do Espírito Santo. É aquela busca que vem da presença do Senhor. Como diz o próprio salmista, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Como disse o profeta, invocai-o enquanto está perto. Irmãos queridos, nós sofremos muito, mas muito na nossa geração com as opções de jeito de ser igreja, modelos de igreja. Eu, como pastor, quero deixar declarado isso, que fique registrado, antes que a morte me separe da vida, de que eu não aguento mais. Eu fui professor de crescimento de igreja no seminário, eu não aguento mais modelos de igreja, pastores que batem no peito e dizem assim, Deus me deu uma visão nova. Deus me deu uma visão nova, como se fosse uma grande coisa. A visão nova foi dada no novo evangelho. A novidade em Cristo Jesus. São pastores que se arvoram de uma nova visão, um novo modelo de igreja. E aí um quer ter igreja com propósito, outro quer ter igreja com células, outro quer ter igreja tradicional, outro quer ter igreja ortodoxa, outro quer ter igreja pentecostal, outro neopentecostal, outro tetrapentecostal. E meus irmãos, Deus fica lá de cima pensando, quando é que vocês vão pensar em mim? Palavra de Deus, buscai ao Senhor, diz a palavra, enquanto se pode achar, e as pessoas estão procurando modelos de igreja, jeito de pastor ser, jeito de mensagem ser, jeito do evangelho ser, jeito de doutrina ser. Um acha que a doutrina ela é boa porque ela fala em predestinação, outro porque fala em livre-arbítrio, outro porque fala em pré-milenismo, outro porque há milenismo, e os tempos estão passando e as pessoas estão se distanciando do principal, não da teologia, estão se distanciando de Deus. É tempo de buscar ao Senhor, meus irmãos, como diz o profeta. É tempo de preparar o campo e buscar a presença do Senhor. É tempo de afofar a terra e buscar a presença do Senhor. Enchei-vos do Espírito. Não se encha de atividade, não se encha de culto. Uma vez eu falei para uma pessoa na igreja e disse assim, eu acho que às vezes Deus fica cansado dos nossos cultos. E a pessoa diz, mas pastor, e graças a Deus eu lembrei de um profeta que falou exatamente isso. Quando Deus disse através da boca de Isaías, eu estou cansado do culto de vocês, é muito culto. E sabe por que Deus disse isso? Porque era muito culto para pouca vida. E o que nós precisamos, meus irmãos, é da presença do Espírito Santo no nosso coração, fazendo aquilo que o coral cantou. Porque a presença do Espírito Santo não se vê pelas manifestações de dons espirituais, mas se vê quando o fruto do Espírito se manifesta, o fruto do amor, da bondade, da misericórdia, da fidelidade. Isso é igreja, irmãos. Eu convivi com um camarada, membro de igreja, ele foi meu vice-presidente. Um dia ele falou para mim assim, pastor, eu falo em línguas. Eu virei para ele e falei assim, e daí? O senhor não fala. Aí eu falei de novo, e daí? O senhor fala e daí porque o senhor nunca experimentou falar em línguas. Eu falei, mas quem disse que eu estou querendo experimentar falar em línguas? Eu quero o que Deus tem para mim. Ah, mas o senhor não fala em línguas, o senhor não tem autoridade. Eu falei para ele, rapaz, já que você é tão melhor assim do que eu, é tão espiritual, está tão perto de Deus, conversa aí com Deus sobre você, vai, deixa eu aqui com a minha simplicidade. Esse moço que era o falador de línguas na igreja, arrumou tanto problema na igreja, um dia saiu e disse para mim assim, Deus falou para que eu tenha que montar uma igreja. Ele foi lá, fez uma dívida, comprou umas cadeiras, um púlpito, alugou um salão, montou uma igreja, não durou 8 meses. Esse moço bateu lata de tudo quanto é lado, de uma igreja para outra, ficou batendo lata. E eu ficava só sabendo, fulano está onde, fulano está lá, fulano está onde, fulano está lá, fulano está onde, fulano está lá. E eu estava fazendo meu trabalho, o pequenininho na fé aqui, né, o fraquinho, o homem que não é meio de Deus e meio não de Deus, porque não fala em línguas. E eu fiquei vendo toda a estrutura de bateção de lata daquele irmão que só fazia barulho. É igual o que dorme e ronca, só faz barulho, não faz nada, meus irmãos. O sonâmbulo pelo menos anda, o roncador faz barulho dormindo, atrapalha os outros, mas só faz barulho. Tem muito crente que dorme, ronca, faz barulho na igreja, mas continua dormindo. E eu fiquei pensando, adianta,
procurar um jeito novo de ser igreja, um estilo novo de igreja. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. E esse buscar da presença do Espírito Santo de Deus é o que falta, meus irmãos. É você ir na igreja e dizer: Deus, eu estou aqui, eu não sei muito bem se tem muita gente ou poucas pessoas, eu quero buscar da tua presença, eu quero tua face. Como disse o salmista: a minha alma tem sede de ti, Senhor. Acabou isso, meus irmãos. Sede de Deus, vontade de Deus, desejo pela presença de Deus. Acabou isso, meus irmãos. As pessoas têm sede de show, sede de modelo de culto, sede, e eu não aguento mais ouvir esse negócio. Mas pastor, você ouviu? Olha só aqui, homem que está fazendo uma obra de revelação e de manifestação do poder de Deus, é um pastor ungido. E meus irmãos, a Bíblia diz que todo crente é ungido. Chegou o momento de nós buscarmos o enchimento do Espírito, aquele Espírito que em nós nos dá capacidade de vivermos o fruto do Espírito: amor, justiça, santidade, retidão, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Precisamos buscar do enchimento do Espírito Santo. O medo do batista de buscar o preenchimento do Espírito Santo é ser comparado com o pentecostal. Mas, meus irmãos, se há algum pentecostal aqui, eu amo vocês e prego na igreja pentecostal com todo respeito, mas tem batista que é muito confuso com essas questões. Buscar o enchimento do Espírito Santo não é coisa para pentecostal, é coisa para crente. Porque a Bíblia não é só para pentecostal, a Bíblia é para crente. E se Deus manda buscar o enchimento do Espírito Santo, é porque eu posso estar em dois estágios: eu posso estar vazio ou eu posso estar cheio do Espírito Santo. Eu preciso buscar o preenchimento. E a única maneira que eu tenho para buscar o preenchimento do Espírito Santo é através da igreja, é falando com os irmãos em salmos, hinos e cânticos espirituais, é cantando e salmodiando no Senhor, é dando graças ao Senhor, é me sujeitando aos irmãos. E eu preciso de igreja para isso, meus irmãos. Eu preciso de igreja. Eu preciso amar a igreja. Eu preciso gostar de igreja. Eu preciso saber que o meu irmão ele existe para que através dele o Espírito Santo me encha e encha a vida dele. Agora, o que Satanás puder fazer para nos separar, ele vai fazer, meus irmãos. O que Satanás puder fazer para enfraquecer a igreja, ele está fazendo e a gente não está percebendo. São pessoas que não gostam de igreja, não amam a igreja, não têm prazer na igreja, só veem defeitos na igreja, se distanciam da igreja e só aparecem para maquinar contra a igreja e jogar um veneno sutil no chão da igreja. E nós continuamos dormindo. Porque para mim, uma pessoa só deveria se envolver com questões de frente da igreja se fosse alguém confiável pelo envolvimento com a igreja. Por isso que se você não se envolve com a igreja, nunca cobre que a igreja não te busca. Você diz assim: mas ninguém me convida para nada. Aí eu pergunto: onde é que você está na sua igreja? Talvez você nem é membro aqui. Onde é que você está? Toda vez que eu tenho que pensar em alguém para fazer algo na igreja, me vem à mente alguns nomes de pessoas que estão envolvidas. Eu ia citar alguns, mas não vou fazer isso. Quando eu penso em gente para orar, em gente para ler a palavra, em gente para pregar, em gente para visitar, em gente para fazer as coisas, me vem à mente quem está presente, quem está envolvido, quem está participando. Agora quem fica de longe dizendo nunca ninguém me chama para nada, precisaria primeiro se envolver na vida da igreja. Porque não é o serviço que vai enriquecer a igreja, é a comunhão, meus irmãos. Vamos largar de ser meninos e achar que envolvendo os que não estão envolvidos, nós vamos enriquecer a igreja. Isso é infantilidade espiritual. Somente quando você tem comunhão com o irmão, quando você convive com o irmão, quando você sabe quem é o irmão, quando você conhece os dons espirituais do irmão, você pode dizer para ele: Deus está te chamando para fazer isto aqui. Precisamos acordar e perceber que se queremos o enchimento do Espírito Santo, precisamos primeiro lidar com o que é ser igreja. Eu não posso simplesmente estar na igreja, passar pela igreja, eu preciso ser igreja.
para que através da comunhão com os santos eu tenha o enchimento do Espírito Santo. E Paulo fala isso no capítulo 2, quando no versículo 22 ele diz assim, falando sobre a questão da unidade, ele diz, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Você que está na internet, presta atenção no que eu vou dizer, acorda, levanta do sofá aí, meu irmão. Para de cochilar. Capítulo 2, versículo 22, o apóstolo Paulo justifica por que eu preciso de igreja. Ele diz assim, no qual também vós, versículo 21 ele diz, o qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, igreja, sois edificados juntamente para a morada de Deus no Espírito. Ou seja, onde é que Deus mora, meus irmãos? Falem alto, onde é que Deus mora? Tudo bem, se Deus mora no meu corpo, eu não preciso de vocês. O nosso corpo não é morada de Deus não, meus irmãos. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus mora na igreja. Deus não mora, porque se Deus morar na minha vida, eu não ia querer conviver com alguns irmãozinhos corintianos não. Eu ia me negar, viu, Luiz? Mora em mim, para que eu vou precisar conviver com um corintiano? Se Deus mora em mim, para que eu vou conviver com meu irmão chato? Por que eu vou perdoar quem me traiu? Quem me prejudicou? Deus mora em mim. Deus não mora em mim. Deus mora na igreja. E Deus não mora no templo, no santuário. Deus mora na união da igreja. Por isso que eu preciso do irmão, o irmão precisa de mim. Nós somos edificados para que Deus desça. E Deus desce sobre a igreja e manifesta a sua nuvem de glória sobre a igreja, quando a igreja está vivendo em unidade. Unidade. Se você pensasse assim, você ia evitar fofoca. Se você pensasse assim, você ia evitar maus comentários dos irmãos, porque tudo aquilo que os outros fazem atinge você, porque você é a igreja, junto com os demais irmãos. Se queremos avivamento, despertamento, precisamos renovar o nosso conceito de igreja. Igreja é a reunião dos salvos, a comunhão dos santos em Cristo Jesus. É pela comunhão da igreja que o Espírito Santo desce. O Espírito Santo não desce no meio da bagunça, da confusão, da desunião, da intriga, da contenda. O Espírito Santo desce e preenche a igreja quando há unidade no Senhor. Ou seja, quando uma igreja, ela passa a ter consciência declarada da sonolência espiritual vivenciada, o despertamento está chegando. Quando as pessoas começam a buscar a presença do Espírito Santo de Deus mais viva e dinâmica na vida da igreja, o despertamento está chegando. E por último, meus irmãos, quando os crentes passam a enfrentar as questões sociais, partindo do princípio da palavra, o despertamento começa a chegar. Capítulo 5, do versículo 22 ao capítulo 6, versículo 9, nós temos o apóstolo Paulo falando sobre casamento, nós temos o apóstolo Paulo falando sobre relação pais e filhos, nós temos o apóstolo Paulo falando sobre relação patrão-funcionário e funcionário-patrão. Não é um texto marxista, mas é um texto de orientação da convivência nas relações trabalhistas. E Paulo diz, em todo esse texto, ele apresenta uma dinâmica para a igreja, sobre os relacionamentos, sobre a submissão feminina, sobre o amor do marido, sobre a relação do casal, como uma relação comparada à relação com a igreja, a reverência. Tudo isso são desafios para a vida, meus irmãos. Nós podemos tratar livros e mais livros sobre questões de relacionamento conjugal. Precisamos nos submeter à autoridade da palavra de Deus, de que o que está aqui é o que Deus planejou. Mas Paulo fala também sobre a questão da relação dos pais e filhos, quando ele diz, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais. E o que tem de filho desobediente, meus irmãos, porque agora cada um é dono do seu nariz, isso não é brincadeira. Ele diz, honra teu pai e tua mãe. E ele começa a falar sobre a questão das relações em família, é o primeiro veio da sociedade. Depois ele começa a falar sobre servos ser obediente aos seus senhores.
como se estivesse servindo a Cristo. Tem muito crente dando balão no patrão. Aí depois vai querer ir para a justiça. E depois diz: vós, senhores, fazei o mesmo para com seus servos. Ou seja, tem muito crente patrão também dando balão em muito funcionário. Se nós queremos, meus irmãos, despertamento, precisamos começar a olhar para as questões sociais, partindo da palavra de Deus. Casamento, relação pais e filhos, patrão e funcionário. Há aqui um texto sociológico, quiçá os pensadores da área da sociologia, da antropologia, da psicologia, pudessem se debruçar sobre esse texto e começar a ver a sociedade e todas as suas subjetividades partindo da ausência desses princípios. A igreja começa a se despertar quando os crentes passam a enfrentar as questões sociais, partindo do princípio da palavra de Deus. A carta aos Efésios não é só um texto teológico, é um texto prático para a vida, para a nossa relação em sociedade. E é por isso, meus irmãos, que o despertamento espiritual ele se torna uma necessidade para esses tempos. Quando nós vemos uma sonolência espiritual muito grande, limitando o que cada um pode ser na presença do Senhor. Se queremos e se vemos esta consciência da sonolência, se vemos essa busca pelo Espírito Santo e se vemos as questões sociais sendo tratadas pela palavra de Deus, é porque o despertamento chegou. Mas, irmãos, eu quero encerrar a minha palavra com uma triste constatação. E como pastor, eu confesso aos irmãos que é duro, é triste falar o que eu preciso falar. É duro quando a gente não vê a consciência do sono. E as pessoas falam, trocam e-mails, passam pela igreja e parece que tudo está bem. Parece que não há uma consciência real de que há um sono espiritual. É triste perceber que as pessoas não estão buscando o enchimento do Espírito Santo. As pessoas estão buscando muitas vezes encher a paciência de quem está querendo trabalhar. É triste, meus irmãos, essa geração dos e-mails, que as pessoas se escondem atrás da internet para dizer o que querem dizer. São membros muito bem articulados nas palavras e sabem jogar o seu veneno. É triste ver isso. Sabe por quê? Porque a igreja continua do mesmo jeito. É triste, como pastor, perceber que não há busca pelo Espírito de Deus, há busca pelo ego. É triste, como pastor, perceber que as pessoas estão na igreja querendo apenas um tapinha nas costas, uma palavra de reconhecimento, um título, um cargo. São pastores que querem, são homens e mulheres que querem o título de pastor, de bispo, de apóstolo, de diácono, de líder e agora vereadores. É gente que quer ser representante da igreja de Jesus, mas não tem comunhão com a igreja de Jesus. É triste ver isso. E é triste dizer aos irmãos de que a nossa sociedade ela não aplica nas questões sociais o princípio da palavra de Deus, e é triste perceber isto na igreja. A igreja deveria ser a representante oficial do reino de Deus. A igreja deveria aplicar nas questões da sociedade os princípios da palavra de Deus. E mais triste é perceber que enquanto nós dormimos, enquanto os cultos acontecem, enquanto o serviço a Jesus acontece, enquanto a comunhão é incentivada, as pessoas continuam dormindo, como se tudo estivesse bonito, lindo e maravilhoso. Quando nós não vemos essas três marcas, é tempo de despertar. Quando nós não vemos a consciência declarada de que estamos em meio a um sono espiritual, quando nós não vemos uma renovada busca pelo Espírito Santo do Senhor, quando nós não vemos as pessoas enfrentando as questões sociais partindo do princípio da palavra de Deus, é tempo de buscar ao Senhor. Portanto, meus irmãos, desperta tu que dormes, e aí sim, Cristo te iluminará. Amém?
Vamos orar, feche os seus olhos. Eu vou pedir à irmã Beatriz e o irmão Misael que venham aqui e preparem para nós um hino que é um clamor a Deus. Aviva-nos, Senhor. Mas eu vou pedir que você feche os seus olhos. É tempo de buscar ao Senhor. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Você pode dizer: eu estou dormindo e quero continuar dormindo. Mas talvez o Espírito Santo falou com você e disse assim: você precisa acordar. E você nessa noite diz a Deus: Senhor, eu quero acordar do meu sono. Eu quero me levantar e encarar e enfrentar os desafios da fé cristã. Jesus Cristo disse assim: eu não vim para julgar. E esta mensagem não é de julgamento. Jesus Cristo disse assim: eu vim para salvar. E você pode dizer nessa noite: Deus, eu me sinto dormindo. Eu tenho dons, eu tenho talentos, mas eu estou dormindo e envolvido em tantas coisas. E não tenho sido útil no teu reino, mas eu quero voltar a me sentir acordado. Eu quero acordar para a leitura da palavra, eu quero acordar para os estudos da palavra, eu quero acordar para o serviço cristão. Talvez você seja líder, o ano está passando, você precisa acordar para o seu ministério. Diz antes que o ano acabe: Senhor, eu quero acordar e me envolver com a igreja. Talvez você esteja se escondendo em um monte de coisa. Você pode dizer: Senhor, eu quero acordar. Antes que Jesus volte, eu quero acordar. Eu vou pedir a Beatriz e a Daniele, que está tocando, que comecem a desenvolver o hino. E vou pedir que você, porque o hino é um pedido, de que conforme você for sentindo que você precisa de um despertamento, você vá se levantando, cantando e se levantando. E aí nós vamos encerrar o culto buscando ao Senhor como igreja. Esse é um tempo do Senhor para nós. É um tempo quando Deus diz: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Nós vamos começar a cantar esse hino bem suave. E conforme você for sentindo, vá se colocando em pé, dizendo: Senhor, aviva a tua obra na minha vida nesses anos. Não sei como o Senhor vai fazer, mas eu preciso acordar para as coisas do Senhor. Porque os dias passam, os anos passam, e nós não sabemos quando o Senhor chegará. Queremos ser despertados pelo teu Espírito Santo. Dá-nos teu poder de sangue.
olhos, você que se colocou em pé, converse um pouquinho com Jesus. O Senhor tem autoridade e poder para acender a chama do Espírito no coração. E Ele fará isso como o texto que nós começamos o culto. Um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Deus despreza um coração orgulhoso, arrogante, indiferente, indolente, mas um coração quebrantado e contrito, que reconhece os seus pecados, reconhece as suas fraquezas, suas fragilidades, a sua sonolência, dizendo: Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua graça, bondade e misericórdia. Eu preciso de forças. Eu preciso aprender, ó Pai, a estar com a igreja, a amar os meus irmãos com os seus defeitos, suas lutas, o seu jeito de ser. Eu preciso aprender, ó Deus, a andar uma segunda milha. Eu preciso aprender a me alegrar com os que se alegram, a chorar com os que choram. Deus, eu preciso do fruto do Espírito brotando cada vez mais em mim. Eu preciso do enchimento do Teu Espírito Santo através da Tua igreja, Senhor. Pai querido, nós dependemos de que o Senhor abra os céus, como disse o profeta, e desça sobre nós. Nós não queremos coisas novas para nos animar. Nós não queremos, ó Deus, um estilo de culto novo para nos animar. Nós não queremos, Senhor Deus, algum estimulante que venha nos dar uma sensação de euforia espiritual. Nós precisamos do enchimento do Teu Espírito Santo. E Pai querido, a Tua palavra foi muito clara para nós. É perceptível, ó Deus, o sono espiritual. É visível, ó Deus, a maneira como muitas vezes o Teu povo caminha como se estivesse vivendo como um sonâmbulo, alguém que dorme e anda. Mas a Tua palavra diz, ó Deus, e nos exorta a despertarmos para que possamos andar. Quando o Senhor, ó Deus, nos desafia a um despertamento, é porque precisamos de um novo tempo. Precisamos nos despertar para o serviço cristão, para as responsabilidades com a igreja, com as coisas do reino. Precisamos nos despertar, ó Deus, para uma vida de retidão na Tua presença. Precisamos nos despertar, ó Deus, para uma vida de relacionamento com os irmãos. Precisamos nos despertar para uma vida de consagração dos nossos bens, dons e talentos. Precisamos, Senhor Deus, não apenas passar pela igreja, mas precisamos ser igreja. E é por isso, no nome de Jesus, é que eu peço que sobre todos aqueles que declararam ao Senhor: aviva-me, Senhor, que o Senhor faça uma obra especial. Nós reconhecemos, ó Deus, que não queremos apenas cumprir um ritual dominical, mas queremos e precisamos nos sentir parte do Teu reino. E é por isso, Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço que Tua graça, bondade e misericórdia se estenda sobre todo este povo, e que cada um que aqui está, consciente de suas limitações, consciente de suas necessidades na presença do Senhor, abra o coração e busque a luz do Teu Espírito Santo. Senhor, toma aqueles que nesta noite estão dizendo: Deus, a partir de hoje eu quero me levantar e fazer o que eu tenho que fazer. A partir de hoje eu quero assumir as minhas responsabilidades, os meus compromissos. A partir de hoje, Deus, eu quero trabalhar a favor do Teu reino. Não quero, Senhor Deus, mais ficar na arquibancada, mas quero entrar no jogo da vida. Quero enfrentar com coragem o evangelho que abracei. E é por isso, Pai, que eu peço no nome de Jesus, que o Senhor mesmo
traga um despertamento espiritual. Ó Deus, eu sei que o despertamento espiritual há de mexer em muitas áreas da nossa vida. Certamente há de nos tirar da zona de conforto, mas que o Senhor nos conscientize e faça isso, para que o nome de Jesus seja glorificado. Estenda as tuas mãos sobre toda esta igreja. Nós oramos assim agradecidos por tudo que o Senhor fez e fará em cada um de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Toda a igreja agora se coloque em pé. Toda a igreja levante. Nós vamos assim chegando ao final do nosso culto. E eu queria encerrar esse culto. Faz tempo que não encerramos de mãos dadas. Dê as mãos aí no corredor. Feche o corredor para nós. Coral, dando as mãos. Misael, faz tempo que nós não encerramos o culto dizendo amém tríplice, né? Amém, amém. Você consegue nos ajudar? De tudo que ouvimos nesse dia, nós só podemos dizer que assim seja o Senhor. Eu vou ler com os irmãos a oração da comunidade, e digo que vou ler porque a mente nessa hora já está cansada, e logo após que acabarmos essa oração, o Misael nos conduzirá e me lembrará agora como é que é esse amém. São 3 ou 5 vezes. 3 vezes. Amém, irmãos? Aos visitantes, obrigado por vocês terem vindo. Leve a palavra do Senhor com vocês e as nossas portas estarão sempre abertas para recebê-los. Aos irmãos da igreja, eu quero pedir aos irmãos que separem uns 7 dias de oração. Tá bom? Se vocês puderem fazer isso, 7 dias. Não é corrente, não é campanha, mas é um pedido. Essa semana, separe um tempo e ore pela igreja, ore pela caminhada. Eu creio que uma mensagem dessa não viria se as coisas estivessem tão normais. Precisamos da presença de Jesus, com graça, bondade e misericórdia sobre toda a igreja. Que certamente o maior interessado na igreja é o Senhor da igreja, né? Ele, por amar, procura nos despertar. Vamos recitar? Eu vou falar e os irmãos repitam em seguida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Amém, irmãos? O brasileiro termina tudo em ritmo de festa. Dá uma grande salva de palmas. Bem forte. Vamos lá. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Dá um abraço quem está ao seu lado. Deus a todos abençoe. Dê o seu abraço fraterno, né? Declare aí a sua bênção. Passe lá na cantina para comer um lanche. Estarei na porta para dar um abraço a você. Deus a todos abençoe.